Agora vamos passar para os aspectos históricos da região Sudeste. É bom deixar bastante claro que no início da colonização portuguesa no Brasil, a região, o polo de destaque era a região Nordeste do Brasil. No século XVI, a gente observa como atividades econômicas importantes na região Sudeste, que vão fixar populações ali, a extração do pau-brasil e a produção de açúcar, com o cultivo da cana-de-açúcar. Esse cenário não se modificou no século XVII, extração do pau-brasil, cana-de-açúcar, a pecuária se desenvolvendo também, ajudando a fixar a população naquele espaço. Porém, o século XVIII ele vai ser decisivo na história do Brasil. No século XVIII, os holandeses que produziam açúcar no Brasil, os principais produtores de açúcar do Brasil, vão ser expulsos e vão passar a produzir açúcar nas Antilhas. Isso vai gerar um baque econômico muito grande no Nordeste. E ainda nesse século XVIII, tem início a mineração, principalmente de ouro, pedras preciosas em Minas Gerais. Então, o polo econômico do Brasil vai se deslocar para a região Sudeste. Inclusive, vai haver uma migração muito grande de pessoas da região Nordeste para o Sudeste. Com o declínio da cana no Nordeste, por causa da expulsão dos holandeses, e com a descoberta de ouro e pedras preciosas em Minas, ainda no final do século XVII, mas essa mineração vai ocorrer com intensidade no século XVIII, ocorreu uma intensa migração para a região Sudeste. Inclusive, a capital do Brasil, que era Salvador, vai ser transferida para o Rio em 1763, por se encontrar próxima da mineração. Ouro Preto vai ser a principal cidade, a mais populosa, chegou a ser a cidade mais populosa da América Latina no século XVIII, por conta da mineração. Porém, chega um ponto que a mineração ela tem uma queda muito grande e a atividade importante que vai se desenvolver na região Sudeste vai ser o café. A atividade que vai gerar emprego, renda e riqueza na região Sudeste. Então, da mineração, passamos para o café, para a cafeicultura. No mapa, vemos a expansão da cafeicultura pela região Sudeste, do Rio para São Paulo, Minas, chegando até mesmo ao Espírito Santo. O sucesso do café na região Sudeste foi tanto que tornou-se necessário buscar mão de obra no exterior, principalmente na Itália. Ferrovias e rodovias foram construídas para escoar os produtos das fazendas de café, surgiram bancos, usinas hidrelétricas e muitas cidades ao redor dessa região. Então, graças ao café, o Sudeste vai começar a experimentar uma urbanização muito grande, ou seja, a população nas cidades vão crescer. Graças ao café, teremos também uma infraestrutura importante na região Sudeste, portos, ferrovias, posteriormente rodovias, usinas hidrelétricas. E imigrantes que vão vir para a produção de café vão ser importantes, como mão de obra qualificada e também mercado consumidor. É graças a toda essa infraestrutura e mão de obra e mercado consumidor do café que vai ter início o desenvolvimento industrial do Brasil na região Sudeste. Por que a região Sudeste vai ser a que vai se industrializar com maior intensidade? É onde tinha lucro disponível com o café, mão de obra qualificada do imigrante, mercado consumidor do imigrante, infraestrutura e matéria-prima. Infraestrutura são os portos, ferrovias, usinas hidrelétricas e tinha matéria-prima também na região Sudeste, quadrilátero ferrífero com minérios, petróleo no Rio. A crise na economia mundial no final da década de 20 reduziu a exportação do café para os Estados Unidos e para a Europa, e a cafeicultura entrou em crise. Com a Segunda Guerra Mundial veio a falta de produtos industrializados e a necessidade de fabricá-los aqui,
começam a chegar ao Brasil as grandes indústrias transnacionais, que vão se instalar onde tinham fatores propícios para elas. No Sudeste, mercado consumidor, mão de obra qualificada, infraestrutura. Consequências da industrialização: o campo vai se modernizar bastante, com as máquinas, implementos agrícolas. Vai haver um êxodo rural muito grande, as pessoas vão embora do campo para a cidade. Uma urbanização rápida e expansão de regiões metropolitanas na região Sudeste. A indústria também dinamizou o setor terciário, comércio e prestação de serviços, bancos, restaurantes, comércios, e desenvolveu o primário, o setor primário da agricultura, da pecuária, que vai se tornar mecanizado e produtivo, graças às máquinas e implementos agrícolas produzidas na indústria. Apenas a nível de curiosidade, para a gente terminar esses aspectos históricos da região Sudeste, a interessante história do antigo estado da Guanabara, que vai existir de 1960 a 1975, porque em 1960, a capital do Brasil deixou de ser o Rio de Janeiro, passando a ser Brasília. E aí o antigo Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro, vai se tornar o estado da Guanabara. Então a gente tinha o estado da Guanabara e o estado do Rio de Janeiro, distintos, separados. Isso durou apenas 15 anos, de 1960 a 1975, voltando depois a ser apenas o estado do Rio de Janeiro. Agora vamos passar para os aspectos demográficos e econômicos da região Sudeste. O Sudeste ele tem vários destaques. É a região mais industrializada, mais rica, ou seja, o maior PIB, maior produção de bens e serviços é no Sudeste, é a mais urbanizada, mais populosa, ou seja, que tem maior número de habitantes, é a mais povoada, ou seja, que tem maior número de habitantes por quilômetro quadrado. Temos na região 2 megacidades e 2 cidades globais. Megacidade é a aglomeração urbana com mais de 10 milhões de habitantes. E a região metropolitana do Rio e a região metropolitana de São Paulo são as 2 megacidades do Brasil. E as 2 cidades globais, ou seja, cidades importantes no mundo todo, o Rio e São Paulo. Temos também na região Sudeste uma megalópole em formação. Megalópole é quando 2 metrópoles ou 2 regiões metropolitanas se conectam, se integram. E nós temos a megalópole Rio-São Paulo em formação. Temos vários tecnopolos, ou seja, cidades com grande desenvolvimento de tecnologia, várias regiões metropolitanas e também a Bolsa de Valores do Brasil se encontra em São Paulo, na região Sudeste. Aqui a megalópole Rio-São Paulo, que ainda está em formação, ligando a metrópole do Rio, ligando a metrópole de São Paulo com a metrópole do Rio, principalmente a Via Dutra conectando as duas. Os principais tecnopolos do Brasil, grande parte desses tecnopolos na região Sudeste. É a região mais populosa, com aproximadamente 89 milhões de habitantes, e também a região mais povoada, com aproximadamente 96 habitantes por quilômetro quadrado. Região Sudeste, o percentual da população segundo cor ou raça. É uma região com bom IDH, atrás apenas da região sul, apesar de ter todos os principais problemas de todas as regiões, ou seja, desigualdade social, pobreza. E vamos agora observar alguns indicadores sociais. Em termos de mortalidade infantil, a região Sudeste tem uma taxa baixa, uma quantidade de analfabetos também pequena em comparação com outras regiões como o Norte e Nordeste. É a que tem o maior percentual da população com ensino superior completo, é a região Sudeste. É a região em que o trabalhador tem uma renda mais alta entre as regiões do Brasil.
é a região mais urbanizada, como a gente já tinha falado antes. E outros indicadores, como taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher, porcentagem da população jovem neném, que nem estuda nem trabalha. Apenas a nível de curiosidade, a população por idade nas regiões, por sexo, outros indicadores sociais. Vale a pena dar uma pausa no vídeo para poder observar melhor esses indicadores sociais. E o que a gente pode observar é que as regiões sul, sudeste e centro-oeste são as que têm os melhores indicadores sociais do Brasil, em termos de renda per capita, educação, expectativa de vida. Em termos de movimentos migratórios, a gente observa que a região sudeste ela recebeu um grande fluxo de imigrantes, partindo principalmente do Nordeste. Lembrando que a região sudeste, por ser o principal polo econômico do Brasil, atraía muitos imigrantes para trabalhar na construção civil, na indústria,